Sufocado pela dor, traumas e decepções, Denji encontra apenas uma saída: o prazer através da dor. E em um massacre insano como Chainsaw Man, ele tenta libertar toda a sua angústia em um ato completo de desespero e prazer. Mas o que isso custará a Denji, o garoto que nunca pôde ter nada? Chainsaw Man, capítulo 152. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um capítulo de Chainsaw Man que foi bem curto, mas revelou em suas nuances, traços e até mesmo palavras do Denji o tamanho da dor que ele tem sentido, e nos mostra que ele não superou nada, assim como ele tinha falado para Asa Mitaka em um de seus encontros quando ele a salva, pois até o momento ele apenas guardou tudo aquilo para si e no final ainda continua a sofrer, até porque, no seu modo de pensar, ele é o grande culpado por todas as pessoas ao redor terem morrido, e não só isso, como também a sua própria infelicidade. E claro, nós vamos conversar sobre tudo isso em mais esse capítulo de Chainsaw Man, e eu já agradeço a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, tá bom? Vamos direto para esse capítulo que vai começar com aquela transformação do Denji e o desespero das pessoas ao redor. Mas alguns deles parecem imaginar que é apenas uma imitação, embora seja uma imitação um tanto quanto diferente dos outros alunos e outros jovens que estavam se transformando ali em Chainsaw Man fakes. Mesmo assim, é nesse momento que um dos caras liga para alguém e começa a falar que o Chainsaw Man está naquele local. Provavelmente ele estava ligando para a segurança pública e avisando ela sobre a aparição dele para que eles pudessem o matar. Fica a questão apenas se ele estava ligando para a segurança pública mesmo e o que eles farão com o Denji, porque eu imagino que o Denji vai fugir e vai se aliar ao lado da Kiga-chan, pois ao lado da segurança pública ele não poderá ficar, assim como também não poderá ficar ao lado da Nayuta por conta dessa transformação. Acredito eu que deve ter algum tipo de acordo e a Kiga-chan pode aparecer no final dessa batalha, e quando ela aparecer, ela vai tomar o Chainsaw Man para si, pelo menos no quesito de levar ele junto com ela para os seus planos e tudo mais, deixando o Denji completamente isolado e sozinho. Pelo menos é isso que eu imagino, gostaria de saber o que vocês acham. E aí então, o cara da lança joga ali a Mifune no chão, né, e eles se preparam para lutar contra o Chainsaw Man. Eles já começam a se preparar e a Nayuta, em meio ao seu desespero, fala pro Denji que não é hora de se transformar, que é melhor que eles fugissem. Por quê? Porque eu imagino que ela sempre teve na cabeça dela que ela poderia proteger o Denji, mas no momento que o Balen conseguiu impor um medo sobre ela, ela se viu incapaz de ajudar o Denji. Dessa forma, ela estava meio fragilizada, ela está meio fragilizada. Então ela não teria como proteger o Denji, porque ela imagina que ele não conseguirá lutar, e por isso eu acho que ela pede para ele fugir, como um ato também de desespero, para dizer, mano, é melhor a gente fugir, é melhor a gente não lutar, porque você não tá tão bem, esse tipo de coisa, tal. Só que o Denji olha para ela e fala, Nayuta, não me atrapalhe. Mas não acredito que ele falou um Nayuta não me atrapalhe assim, mas sim para criar um distanciamento entre os dois, para que eles fossem separados, para que ela ficasse em um canto, ele ficasse em outro, porque logo pra frente no capítulo ele vai dizer que é melhor que ela fique sem ele ao seu lado. E já já eu explico por que eu acho que ele disse isso. Porque a Nayuta nesse momento fica chocada, porque normalmente o Denji é muito submisso e agora ele tomou uma atitude mais feroz, digamos assim. Ele tomou uma atitude mais de pum, bateu no peito ali. E aí então ele fala assim, poxa Potita, olha só, né, meus gatos queimaram, meus cachorros morreram também queimados e tudo, minha casa tá queimando, tá tudo uma merda, mas mesmo assim, graças a isso, eu me transformei em Chainsaw Man e isso tá sendo muito bom. E ele também vai explicar pra gente o que na verdade está sendo muito bom. Não é necessariamente a transformação do Chainsaw Man, mas sim o que ele pode fazer com ela, onde ele pode descontar todas as suas frustrações. Porque assim como todo ser humano precisa desabafar as coisas, não pode guardar as coisas apenas para si, porque você vai acumulando e uma hora ou outra algumas doenças acabam surgindo em você por conta dos problemas, principalmente dentro da cabeça, porque isso pode acarretar em problemas físicos. Da mesma forma acontece com o Denji, só que o seu único escape era se transformar em Chainsaw Man, onde ele podia liberar toda a sua raiva, toda a sua dor e todas as suas frustrações.
transformações. Quando as pessoas o podaram, o que elas fizeram? Elas fizeram com que o Denji, que já ali guarda muito seus traumas para si, ele guardasse ainda mais. Então faz com que quando ele se solte de verdade, aí sim é quando a coisa tá realmente perdida. E bom, a híbrido do Chicote junto com o Sugou vão pra cima do Denji, eles começam a luta, então o cara da lança vai lá e acerta ele, acertando ele lá de cima e tudo, e falando, mano, faz a gente ter medo de você. E realmente o Denji vai fazer isso, porque é então que o Denji corta a si mesmo e corta o cara, simplesmente para o matar e depois começar a comer ele e, né, tá na hora de recuperar o corpo através do sangue deles. E isso tudo vai chocando todas as pessoas ao redor, porque ele está mais insano do que nunca, ele está mais louco do que nunca. Então ele está fazendo tudo aquilo sem se importar consigo mesmo, com o seu próprio corpo. Claro, ele sabe como funciona ali os poderes, mas aquilo teve um significado de... Antes, ele se preocuparia mais com um braço cortado, alguma coisa assim, mas agora ele não está se preocupando com nada, ele só está deixando o vento levar, porque a sua dor é tão grande que a sua raiva está sendo expelida de todas as formas possíveis através dessa transformação. Então é legal de ver essa parte psicológica, como a dor muitas vezes ela faz com que a gente fique com raiva das coisas também. Muitas das vezes não é apenas a tristeza. E aí então o Denji, depois de cortar ele, começa a fatiar ele em vários pedacinhos e começa ali comer o seu corpo ali, falando, é hora da comida. E então a moça do Chicote, né, a híbrido do Chicote, vai pra cima dele e fala, não come ele. Só que o Denji, nesse mesmo momento, para de comer e começa a cortar ela também, porque ele também está muito forte. Então ele vai cortando ela também, vai cortando. Ela pede ajuda do Sugou, que consegue atingir o Denji, ele fica até meio receoso de bater de frente com o Denji, porque eu acredito que eles não imaginavam que eles teriam essa dificuldade toda naquele momento, até porque até então o Chainsaw Man estava mais fraco, estava parado, e aí então ele consegue atingir, mas o Denji também atinge o Sugou. A Nayuta fica preocupada, grita pelo nome do Denji, o Denji fala assim, ô Nayuta, você tá ligada na massagem? E aí o que a massagem tem a ver com tudo isso? Vai fazer muito sentido, gente, porque aí ela fala, pô, que massagem? O que isso tem a ver? Então, quando você faz massagem, dói bastante, né, porque você tá mexendo ali nos músculos para fazer com que o sangue passe a circular corretamente, e às vezes através da dor da massagem faz com que algo melhore dentro de você, porque vai ajudar ali na circulação sanguínea e tudo mais. Só que o Denji ali ele faz uma analogia com a massagem dizendo, pô, quanto mais bate, quanto mais aperta, mais dói, só que depois faz bem, é aquela dor gostosa, digamos assim. A Nayuta fica sem entender e fala, vamos fugir daqui e tudo mais, e ele fala, ó, é o seguinte, Nayuta, é melhor você não ficar próxima de mim. Você não pode ficar comigo, porque nesse exato momento, a dor toda que ele tá sentindo tá sendo muito prazerosa, tá sendo muito gostosa. E aí ele começa a rir e perfurar cada vez mais o Sugou, e é ali que a gente encerra o capítulo. E aí que está um grande ponto. Na frase dele, quando ele diz pra Nayuta não ficar próxima dele, provavelmente é porque ele imagina que todas as pessoas ao seu redor acabam morrendo porque ele não merece nada. Se lembrando lá daquelas frases da Makima, quando ela disse pro Denji que desde pequeno ele já não merecia nada, porque ele mesmo matou o próprio pai, esse tipo de coisa. A gente até se lembra quando ele abriu a porta do seu interior e descobriu a verdade até mesmo sobre si mesmo, algo que ele tinha travado dentro da sua mente, e por isso as visões ali de criança também fazem sentido com agora, porque o Denji ele quer se distanciar de todas as pessoas, ficar um cara mais solitário, porque perto das pessoas as pessoas acabam se machucando, acabam morrendo principalmente, e aí que vai o ponto, é sempre culpa dele, porque ele sempre permanece vivo. Pelo menos eu acredito que ele imagina que ele é o grande culpado pela infelicidade, não só dele, como também dos outros ao redor, e tudo que acontece ao seu redor, e não só no redor dos outros, porque no seu é muito pior. E porque eu também digo que ele encontrou o prazer através da dor. Eu imagino que, assim como a massagem e a analogia que ele faz, conforme ele está sentindo mais dor ali, mais ele está liberando toda a sua raiva, ele está se divertindo com aquele momento, porque ele está podendo extravasar. Assim quando você vai no psicólogo e começa a desabafar, ou então quando você vai desabafar com um amigo, você não se sente bem quando você chora, quando você desabafa, quando você faz alguma coisa assim, ou então quando você foca em exercícios físicos, né? Você vai lá correr e tudo, quando você estava muito nervoso.
aquilo ajuda, né? Então da mesma forma o Denji tá fazendo aqui. Quando ele se transforma em Chainsaw Man, ele solta toda essa carga que tá dentro dele, que não vai passar, não vai ser algo que depois que ele falar, depois que ele se transformar e tudo, vai voltar tudo ao normal, não vai, só que por aquele breve momento ele vai ter um prazer que vai ser saciado, mas que vai voltar depois. Ele não consegue e não vai conseguir se curar mesmo se transformando em Chainsaw Man. Ele precisa resolver aqui dentro antes de resolver por fora. Então, gente, cara, eu acho que mostrou como o Denji ele tá no fundo do poço e como é complicada a situação dele, como os traumas estão dentro da mente dele e tudo isso, mano, nos conecta ao ponto da gente ficar olhando pra ele e falar, cara, ele tá coringando, ele tá pistolando, ele tá muito louco, porque ele tá com tanta dor, que ele tá se soltando apenas. Ele tá querendo fazer qualquer coisa assim, quer ser livre de qualquer coisa porque tá doendo muito. Ele quer se libertar de toda aquela dor que ele tá sentindo. Ao menos nessa parte ele ainda se apega à vida porque aparentemente ele não quer morrer para dar fim em tudo, mas a gente percebe que quanto mais ele caminha, mais ele chega no fundo do poço, mais ainda cavando cada vez mais. Só que talvez no fundo do poço possa haver água, né? E aí então ele possa encontrar uma saída para subir e subindo ele encontrar ali sua verdadeira felicidade. E quem sabe as pessoas ao redor também o ajudem, não é? De toda forma, esse capítulo foi bem impactante para mim quando eu li e mesmo com as lutas e tudo, eu senti muito mais dor por causa do Denji do que necessariamente fiquei, uhul, olha o massacre, tem que bater neles mesmo. Na verdade, ele não tá fazendo aquilo porque ele quer realmente fazer. Ele tá fazendo aquilo porque ele sente tanta dor que ele precisa daquilo de alguma forma para poder se libertar de todo o mal que ele tem passado. É claro que tem um pouquinho de querer nele, porque ele é meio louco e tudo mais, só que vocês entenderam o que eu quis dizer. Agora, o Mano Joe está vazando. Até um próximo vídeo de Chainsaw Man, porque não temos capítulo na semana que vem, mas na semana seguinte, depois da que vem, nós teremos, beleza? Tô indo nessa, até uma próxima. Um beijo no coração, feliz ano novo e fui!